Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera, como é que vocês estão? Estou eu aqui, Aguinaldo, professor de vocês, voltando para essa nova videoaula aqui, para dar as informações básicas aí para vocês. Primeiramente, queridos, eu queria que vocês olhassem aqui, ó, as atividades que nós temos. Primeira atividade, leitura do capítulo 3 e atividade 2, exercícios da página 72. Não pode deixar de fazer não, tá, galera? Gabarito vai estar lá na escola, no site da Plural e também vai estar no site da escola, beleza? A gente vai falar das primeiras sociedades americanas. A verdade é que eu já botei um resumo para vocês aqui, né? As primeiras sociedades, nós temos os Olmecas, que viviam da agricultura, viviam na zona litorânea do Golfo do México. A maioria da população vivia nos campos, nos centros viviam as elites, que eram os chefes e os religiosos. Eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses e tudo mais. Já usavam o calendário e já tinha uma escrita que era pouco conhecida pela galera. Eles eram do México, né? Vocês percebam que a maioria das sociedades daquela região. Nós tivemos aí, ó, as civilizações do Teotihuacan, que é uma sociedade que surgiu perto, né? A verdade é que isso não é uma sociedade, né? Isso foi uma cidade que surgiu há 100 anos antes de Cristo, bem bastante tempo, né? Bem longe. Essa cidade ela dominou a região ali do atual, hoje seria a cidade do México. Depois tu vai perceber que ela foi conquistada, né? Seu apogeu foi no século 5 e 7. Qual é o grande detalhe dessa cidade? A cidade de Teotihuacan era uma cidade que era uma reta com várias saídas, né? Como se fosse uma cidade meio retangular. Ela é uma grande avenida de 6 quilômetros, mais ou menos, e vai várias saídas para os templos e tudo mais. Civilizações andinas, essa é a mais próxima da gente, né? Fica ali onde é o Chile, Equador, aquelas regiões ali. A primeira civilização surgiu há 700 anos, né, mais ou menos, na costa do Pacífico, os Mochicas, no centro os Limas e na parte dos Nazcas. Os primeiros impérios surgiram entre 600 e 1000 anos. Império do Tiwanaku, na bacia do Titicaca. Tivemos o Huari, no Vale do Mantaro, atual Peru, e no século XII, Império Shimu, na costa do Peru. A verdade, vocês percebem que não tem muito o que explicar, né? Eu já peguei e botei os resuminhos aí para vocês. Sociedades pré-colombianas. Aí o que eu fiz? Eu botei as características que é geral deles. Todas essas características aqui são características que servem para todas essas civilizações que a gente vai falar aí. Ela só não serve muito assim, até para as religiões, para as civilizações tupi aqui do Brasil, que elas seguem até um perfil um pouco diferenciado. Mas, ó, fontes históricas deles, materiais, escritos e visuais. Os principais povos são os incas, astecas, maias e tupis. Economia é principalmente agricultura e pecuária. Mesmo os povos da América Espanhola, né, os incas, astecas e maias, eles já têm uma grande dominação do metal, mas o metal para eles não tinha um aspecto de riqueza, assim, mas o ouro, a prata, era mais um aspecto de adornos, né, de enfeites e tudo mais. Então, quem mostra para eles esse aspecto financeiro dos metais são os próprios europeus. Religião politeístas associavam seus deuses a fenômenos naturais, então sol era um deus, rio era um deus, a natureza era deus e tudo mais. Então, eles tinham uma escrita pictográfica, lembra? Que é escrita através de símbolos. Os símbolos representam a ideia. Só que o grande detalhe aí, galera, os incas não desenvolveram escrita, tá? Então, a maioria da história do Inca que a gente conhece é através de pesquisas arqueológicas, né, de imagens, construções, e também de história oral, que é repassada. Qual o grande detalhe? Ele já dominava a agricultura, a matemática, a engenharia, a astronomia, menos os tupis, tá? Os tupis não dominavam isso, por isso que eu falei que foge um pouco da ideia dos tupis. Primeira sociedade, os astecas, que também eram chamados de mexicas, região do norte do México. Eu botei um mapinha para vocês verem. Isso aqui seria América. Não existe mais essa nomenclatura de América Central, né? Mas olha aqui, seria essa região aqui, toda em coral, região dos astecas. Chegaram no século II através do lago Texcoco. Aqui, ó. É nessas regiões daqui que eles chegaram. Ó.
Em 1325 criaram a principal cidade deles, né, Tenochtitlan, formado vários povos diferentes. O que os astecas faziam? Ele dominava todo mundo que estava à sua volta e fazia essa galera pagar imposto para eles. Mas, basicamente, ele não incomodava essa galera. Ele deixava a galera viver, mas ia lá cobrar os impostos ao pessoal. Eles tinham um exército bem forte e tinham um poder centralizado, ou seja, um poder de um ponto que seria o imperador, o Tlatone, que ele mandava em todo o império. Então, o Tlatone mandava nisso aqui tudo. Sua sociedade era composta de nobres, sacerdotes, funcionários públicos, chefes militares, comerciantes, artesãos, camponeses e soldados. Os astecas eles tinham uma visão bem interessante, porque o escravo deles podia ser de três formas. Isso durante a história vocês vão ver que acontece de novo. Perfeito? Mas aqui, ele podia ser prisioneiro de guerra, né? Numa guerra capturado, vira escravo, escravo do Estado, né? Do imperador, por uma ação judicial, ou seja, você cometeu algum crime e esse crime que você cometeu vai te levar à escravidão para o Estado ou por conta própria. O que é uma escravidão por conta própria? Eu, Agnello, pobre, tenho 5 filhos, muito pobre, não sei o que, eu dou um filho meu como escravo. Mas eles são escravos um pouco mais bem tratados. Ou então eu mesmo me dou como escravo e tudo mais. E os astecas tinham uma escrita pictográfica, né, como a gente falou anteriormente, através de imagens. Maias. Lembra que eu falei que aqui era aquela região que ficava os astecos? Os maias ficavam um pouco mais embaixo. Ficavam na península, que é essa parte aqui, de Yucatán. É essa parte que ele fica aqui. Essa península acaba pegando vários países, né? Guatemala, Honduras, Belize, El Salvador. Principais cidades da Maia são a Chichén Itzá, Mayapán, Palenque, Tikal e Copán. Qual é o grande detalhe dessas sociedades? Acho que eu já até comentei com vocês, sétimo ano. Os maias eles eram organizados em cidades-estados, ou seja, eles tinham uma organização de poder descentralizada. Não existia um ponto de poder. Cada cidade era um ponto de poder. Ou significa que cada cidade tinha uma liderança, né? Então, as cidades maias eram cidades que tinham autonomia política. Agnello, o que seria uma definição de cidades-estados? São cidades independentes uma das outras. Ou seja, as cidades. Ah, Agnello, então por que eles são chamados de autonomia? Porque mesmo os maias tendo várias fontes de poder, a cultura é igual. Então por isso que a gente chama que os maias é uma civilização. São, né, uma civilização. O poder, eles já construíram pirâmides, né? Olha que é um detalhe interessante. Os maias e os egípcios nunca se encontraram e viveram até em períodos às vezes bem diferentes. O aspecto de construção da pirâmide deles era o mesmo. Correto? Isso é bem interessante a gente falar. E um povo que nunca se encontrou do outro lado do Atlântico, bem longe, né? Então, tem até uma parada meio louca que a galera diz que foram os extraterrestres que vieram tal. Mas, gente, isso é viagem, né? Então, é só saber que a inteligência do homem. A sociedade deles era formada pelo poder máximo das cidades, que eram o Naxiel, as elites nobres sociedades, artesãos e camponeses. Os maias desapareceram, galera. A gente não sabe para onde foram parar nem nada. É verdade. Tem uma linha histórica bem interessante que diz que eles não desapareceram. Eles foram em si conquistados pelos astecas que absorveram toda a sociedade dele. Que eu acho isso bem interessante também. Eu concordo até com essa ideia. Qual o detalhe? Eles faziam sacrifícios. O sacrifício humano dos maias era bem punk. Eles abriam o coração da pessoa, tiravam o coração e ele ficava batendo na mão da pessoa, a parada bem louca. Eles já possuíam uma escrita bem completa e desenvolveram vários calendários. Desculpa. Incas. Eles são mais próximos da gente, né? Vem aqui que ele vai na Bolívia, no Equador,
do Chile, todas essas regiões aqui, é o que a gente chama aquela região da Cordilheira dos Andes, né? Por isso que aquelas outras, como eu falei, andinas, que também são bem próximas dali. A região dos Incas era a região onde ficava o Peru, Chile, uma parte da Argentina, Equador e Bolívia. O maior império indígena da América Latina, né? Ou da América, da nossa América. O nome do imperador era chamado Sapa Inca. Sapa Inca porque o Sapa Inca foi o primeiro imperador inca, né? Então ficou marcado como todo imperador fosse um Sapa Inca. E tinha um poder centralizado, né? Então o Sapa Inca ele tinha um poder total em toda a civilização inca. Principais cidades, Cusco e Machu Picchu, por sinal, são cidades hoje altamente turísticas, né? Machu Picchu, então, que é aquela cidade lá no alto da montanha, toda esotérica, é bem legal lá. Nunca fui, mas parece ser bem legal. As aldeias eram formadas por grupos familiares, os ailos, que os chefes chamados curacas. Vocês vão perceber que ao longo da matéria, até para o oitavo ano, os curacas vão estar mais importantes até das revoltas, né? Para a liberdade da América. Eu botei isso só para tirar uma dúvida de vocês, que o Zailu era dividido em três partes, né? Uma parte da produção era dos deuses, uma produção do imperador e outra dos camponeses. E que os camponeses eram obrigados a trabalhar na terra do imperador. Eles não tinham escrita. Olha um detalhe bem legal: eles não tinham escrita, mas eles tinham um sistema de contagem. É o que a gente chama de quipos. Quipos eram várias linhas, né, com vários nós, cada nó ali significa uma quantidade. A sociedade era formada do imperador, que era visto como um deus, sacerdotes, chefes militares, nobres, artesãos, soldados funcionários e escravos. Essa região, e essa aqui é como eles plantavam, tá, galera? Eles plantavam de uma maneira que eram meio montanhosas. Como as regiões deles eram regiões bem montanhosas, difícil para plantar, eles plantavam nesse sistema de terraços aqui, ó. Bem interessante. E essa aqui, ó, e a nossa civilização mais próxima da gente é a religião tupi. Tá? Essas partes aqui são onde a maioria dos tupis são. Logo depois você vai perceber que os tupis vão acabar tomando toda essa região que vai se chamar o Tupi-Guarani. Eles vieram da região amazônica, né, dessa região daqui, composta de várias tribos com línguas parecidas. Os habitantes da tribo chegavam a ter de 5 a 3 mil habitantes. Viviam geralmente as ocas, era uma oca só grandona, ficava num pátio central de 4 a 8 ocas, ou malocas, como eram chamadas. As ocas eram habitadas por membros da mesma família. Toda a tribo tinha um líder, o Morubixabas, que são os caciques. Outra figura importante é o Paxé Caraíba, né, que é o chefe religioso. O detalhe dele é que ele já fazia um domínio dessas artes de medicinais. Tá ok? Pô, galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí. Até a próxima, beleza, gente? Fui!